Boa noite a todos os presentes, em nome do presidente dessa casa. Cumprimento a todos os nobres vereadores, cumprimento também os servidores da casa, aos ouvintes através da Rádio Extra FM e do Facebook, e também aos presentes, Laís, Thomas e Tainara. Sejam muito bem-vindos, universitários. Isso é um exemplo para as demais pessoas que se espelhem em vocês e venham a esta casa, porque aqui é o lugar de debatermos os direitos de vocês e precisamos realmente que as pessoas se conscientizem da importância de virem às sessões ou pelo menos assistirem através das redes sociais. Eu propus 3 indicações na sessão de hoje. Uma delas, a primeira sessão, é em relação ao transporte que leva os pacientes até Cascavel fazer tratamento, né? Principalmente os tratamentos de oncologia, que são os tratamentos à base de quimioterapia, radioterapia e muitas cirurgias oncológicas também. Em contato com esses pacientes, a maioria deles, se não todos, queixou-se de que há um desconforto muito grande na van que leva. Essa van, sim, é uma van nova, é uma van boa do município de Chopinzinho, porém, ela necessita de um afastamento maior, até porque sabemos que pessoas com predisposição à trombose, quando ficam por um determinado tempo na mesma posição, né, com essa posição sentado, que a gente popularmente chama de joelhos dobrados, isso dificulta muito e pode acarretar um sério risco às pessoas que já têm esse problema prévio de trombose. E como elas também vão fazer essas terapias quimioterápicas e tratamentos oncológicos, a gente vê que realmente o desconforto acaba sendo maior. É perto, mas não é tanto, para ficar, desde que eles saem de casa em torno de 4 horas da manhã, aí eles passam o dia lá nos ambulatórios fazendo seu tratamento, sua terapia, e retornam e chegam em casa no final da tarde e no início da noite. Então, a gente vê que realmente o desconforto é muito grande para essas pessoas, principalmente que elas já estão com dor, elas já estão vindo de um tratamento um tanto quanto agressivo. Muitas delas já vêm passando mal, com vômitos, que é uma reação do próprio tratamento quimioterápico. Então, a gente vê que quanto maior o conforto que a gente puder promover a esses pacientes, melhor. E a solução seria poder reclinar mais esses bancos da van, retirando alguma fileira e reclinando. Ah, vereadora, mas aí vai faltar lugar. Gente, no início do ano passado, eu solicitei a um deputado, até na época foi o deputado Traiano quem nos enviou, um carro para que ele fosse usado nessas situações em que o transporte coletivo não dispõe de vagas, para que fosse esse carro pequeno, que na oportunidade o deputado Traiano nos mandou um Fiat Siena, que é um carro bem confortável, para estar, então, transportando esses pacientes de forma mais confortável. Eu gostaria muito que realmente esse transporte e esse Siena fosse utilizado nessas situações, quando o transporte coletivo estiver cheio, seja para Cascavel ou seja para Pato Branco. E também, até porque esse transporte ele veio também destinado aos tratamentos do autismo, e a gente vê que não foi utilizado para esse fim, embora proposto aqui pela Casa de Leis, a administração não destinou esse veículo para esse fim, então que destine para a saúde numa outra situação, como essa, que é uma situação crítica, né, vereador Nereu? A gente ouviu muito dessas reclamações por parte dos pacientes. Ou então, compre um transporte maior, transporte coletivo maior, desde que esses pacientes vão e voltem com mais conforto até a cidade de Cascavel ou de Pato Branco fazer esses tratamentos. Uma parte, vereadora. Uma parte concedida ao vereador Pedrinho. Primeiro, eu te parabenizo aí pela indicação, e é uma luta que muitas vezes a gente se coloca no lugar desses pacientes, e lembro muito bem também quando motorista da saúde, eu transportava o pessoal que fazia hemodiálise em Pato Branco, e naquela oportunidade a gente também correu atrás aí de recursos, de emendas parlamentares, para que se trouxesse uma van para Chopinzinho. Ela veio, está sendo usufruída, mas assim, com certeza teria que dar esses espaçamentos entre os bancos, para que, se não esses bancos, colocar uns bancos
diferenciados, novos, para que eles inclinem, porque a gente via a situação desses pacientes de hemodiálise, como também aí dos pacientes que fazem químio em Cascavel, que eles necessitam estarem mais confortável. E para eles estarem mais confortável, vejo eu que tem que ser feito esse espaçamento e pegar bancos que eles inclinem, para que daí a pessoa se sinta um pouco melhor, para que a partir do momento que faça esse tratamento. Mas te parabenizo, é isso mesmo, a gente via as situações e realmente precisa dessas adaptações. Obrigado pela parte, vereador. Obrigada pelas considerações. Vereador Pedro, uma vez que o senhor já esteve como motorista e já vivenciou essas situações por diversas vezes, né? Inclusive as questões, sim, dos pacientes de hemodiálise, que também têm esse direito de esse conforto, essa qualidade nesse transporte. E eu também vivi isso na pele, porque por quase 3 anos eu viajei com a minha mãe até a cidade de Curitiba, quando a mesma fazia quimioterapia lá, e a gente sabia o quanto era desconfortável quando ia com a van, comparada a um veículo de transporte um pouco maior ou um carro pequeno, onde a gente ia de forma mais confortável, porque muitas vezes a gente ia inclusive com o cilindro de oxigênio. E tem pessoas que a gente sabe que também se utilizam do cilindro de oxigênio e vão, e aí o desconforto é muito maior por conta do próprio cilindro ter um volume significativo. Concede a parte? Uma parte concedida ao vereador Nereu. Quero aqui cumprimentar a mesa, os vereadores, a vereadora, cumprimentar os acadêmicos que estão aqui hoje acompanhando a sessão, cumprimentar os funcionários da Câmara, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através da rede social. Inicialmente, Lídia, eu te parabenizo pela indicação, porque a gente entende que quem vai para Cascavel são pessoas com problema de câncer. Se abrir o espaço e faltar espaço para levar mais gente, utiliza o Siena. Apesar que muitas coisas, por exemplo, foi conseguido esse Siena, que era para o pessoal do autismo, foi conseguido um carro para SOS Vida, um carro para a DAC, que não foi repassado ainda, né? Então, a gente busca esses recursos junto aos deputados, e esses recursos têm que vir para o município. É o município que tem que fazer o repasse. Mas quando nós batemos na porta dos deputados, a gente já tem o caminho, o projeto certo para essas associações, entidades. A DAC é um trabalho que seria de responsabilidade do município, o trabalho que elas fazem, e não foi repassado esse carro para elas. Beleza. Mas falando na questão do conforto, jogadores saem para ir jogar ali em Guarapuava, não aceitam em micro-ônibus porque é muito apertado. Agora, um paciente que vai daqui em Cascavel com um monte de problema de saúde, tem que ir apertado. Parabéns pela tua indicação, espero que eles atendam essa indicação, porque é uma indicação voltada para o bem das pessoas. Parabéns. Obrigado pela parte, vereador Nereu. Eu também solicito uma parte. Uma parte concedida ao vereador Zico, então, que solicitou primeiro. Primeiramente, quero dar os parabéns também, né? Uma indicação muito louvável. Eu acho que todos os vereadores são procurados pelo povo que vão para Cascavel. Bem colocado. Não tem como você ir para a perna quebrada, uma pessoa com uma perna quebrada, que tem 2 vagas, né? Você ir aqui no lado que não vá no canto da van, você consegue, mas se for lá, você não consegue esticar a perna, né? Então, é bem complicado essa situação. É que nem o vereador Nereu comentou. Então, lança um micro-ônibus para levar para lá, né? Que tem mais espaço. Para jogar bola, dá. Bem colocado pelo vereador. Jogar bola, o cara está são, ele pode ir de pé, ele pode sentar, se não pode ficar sentado, levanta um pouco, fica por ali, né? Mas a pessoa que está com dificuldade e doente, não tem condição. Então, eu te dou os parabéns. E eu também fui procurado várias vezes já para ver disso aí. Então, que o prefeito veja o que custa arrumar um micro-ônibus para levar o povo, né? Então, muito obrigado pela parte.
Obrigada pela consideração, vereador Zico, e lembrando que por diversas vezes eu até solicitei ao prefeito de que fosse feita a foto da entrega desse veículo Siena, para que a população fique sabendo do que a gente traz para o município. Mas, infelizmente, as diversas vezes em que solicitei que a gente fosse fazer a foto dessa entrega, eu não tive sucesso em nenhum dos meus pedidos, né? Então, a foto seria para quê? Para a gente se vangloriar que a gente trouxe? Não, de forma alguma. A foto seria para a população conhecer que existe isso. Para que saia uma matéria lá no site da Prefeitura Municipal, informando esse recurso que a gente conseguiu através de emendas parlamentares, inclusive, e que saísse lá qual foi o vereador que veio, que trouxe, que se empenhou. Da mesma forma, bem lembrado, o veículo ali da DAC, eu me sinto assim, numa situação muito envergonhada perante as voluntárias, aos voluntários da DAC, porque a gente conseguiu esse recurso, até na época foi através do deputado federal Haroldo Martins, e aí também aconteceu da mesma forma com a academia, lá para o Lar dos Idosos, também do recurso do deputado federal Haroldo Martins, e nós já estamos com esse recurso na conta desde a data de 3 de julho de 2022. Esse recurso continua na conta da Prefeitura Municipal de Chopinzinho, porém, ainda não foi aplicado naquilo que foi solicitado o recurso, que seria a Academia do Lar dos Idosos e que seria também o carro utilitário para a DAC, um carro em torno do valor de R$100 mil. Então, a gente ainda fica com a esperança, porque bem se conhece aquele ditado que a esperança é a última que morre, né? E eu ainda acredito que em 2 anos que a gente tem aqui de mandato, quem sabe ainda a gente possa entregar essas duas, essa academia e esse carro da DAC, né, porque eu até me sinto envergonhada perante essas pessoas, porque eu já coloquei, inclusive, o extrato lá da conta da DAC que entrou dinheiro, mas até agora não surgiu, né, e a população tem cobrado, inclusive, as próprias voluntárias da DAC, cadê o carro? Não veio o dinheiro do carro? Sim, o dinheiro do carro veio, porém, população, o carro não foi comprado, tá? Essa é a realidade. Uma parte concedida, vereador... desculpa, o vereador Osmar havia solicitado primeiro. É uma pequena contribuição, vereadora, salientando que a pessoa que está doente, convalescendo, ela precisa ter um conforto maior, porque é um momento que ela mais precisa. E se ela vai de forma desconfortável, talvez volte pior do que foi ao médico. Então, é uma solução simples e fácil. Quando se trata de van, ela podem ter os bancos espaçados, parafusados no assoalho, né? Tira um banco, espaça os outros, né? É questão de vontade, eu sempre repito e digo, vontade para resolver as coisas. Desde que seja aceita a sugestão, né, é fácil de ser resolvida. Muito obrigado pela parte, vereador. Obrigada pelas considerações, vereador Osmar, e atitude realmente é a palavra-chave. Uma parte concedida ao vereador Paulo. Quero, primeiramente, dizer que estou de volta a casa, né, depois do mês de licença. Cumprimentar os acadêmicos aqui, Laís, Tainari e o Thomas, universitários. Cumprimentar os caros colegas e, não menos importante, ao presidente pela condução que vem fazendo aí nessa Casa de Leis, aos funcionários dessa Casa de Leis e aos ouvintes da Rádio Extra FM e os que nos acompanham pelas redes sociais. Realmente, vereador, é uma indicação muito coerente. Nós temos que cuidar dos nossos pacientes, principalmente das pessoas idosas, tem que dar um conforto melhor para eles. Nós pensando nisso, a gente agradecer aí já a 2 deputados que recentemente aí, essa semana passada, chegou o ônibus aí que para a saúde, foi adquirido um ônibus para a saúde aí, através, inclusive, acho que foi o ofício do vereador Simon aí para o nosso deputado Gugu Bueno, e ele já foi adquirido o ônibus, está em fase aí de documentação aí, um ônibus para a saúde. E também através do deputado Cury a gente conseguiu aí
é uma van também destinada à saúde, entendeu? Assim já foi adquirido esses veículos, já está à disposição do município, porém está ainda em fase de regulamentação e documentação. Mas é uma indicação ótima, eu acho que a gente tem que pensar mesmo no bem-estar da sociedade, no bem-estar das pessoas que viajam longe. É muito difícil para essas pessoas, os acompanhantes também. A gente sabe que não é fácil cumprir a demanda que exige o município, mas, dentro do possível, acho que temos que atender e dar qualidade de vida para essas pessoas. Muito obrigada, vereadora. Obrigada, vereador Paulo. Uma parte, vereadora. Uma parte concedida ao vereador Simon. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora, os nossos acadêmicos aqui presentes, a todos que nos acompanham pelos canais de comunicação. Muito importante essa indicação, é uma indicação que foi feita também no ano passado, né? E dando esse conforto a todo esse tratamento ao pessoal da saúde. E nós, empenhados, fizemos essa indicação de pedido de ônibus aí com o deputado e veio realmente, né, vereador Pedrinho? E acho que entrou rodar esse ônibus hoje, inclusive, acho que foi ponhado em ação aí. Então, é um ônibus confortável, veio 2, 3 vans, então vejo que está bem estruturado aí, que é só uma questão de gestão aí que vai dar toda a condição aí de ponhar essa conforto aí para esses pacientes. Muito obrigado, vereador. Obrigada pelas informações e também que bom que vem mais transporte, porque daí a gente consegue, de certa forma, remanejar algum transporte coletivo para os universitários, né, os acadêmicos que estão indo estudar fora, porque eu recebi diversas fotos e vídeos dos acadêmicos de Pato Branco, me desculpe os dos demais municípios, Francisco Beltrão e dos vizinhos, se isso tem acontecido, me repassem, por gentileza, fotos e vídeos, mas os que eu recebi dos acadêmicos de Pato Branco, é uma situação de calamidade. Chove dentro do ônibus, inclusive em alguns vídeos eles abrem o guarda-chuva dentro do ônibus, da quantidade de chuva que ia para dentro do ônibus em dias de muita chuva. Então, assim, uma vergonha mesmo. Os acadêmicos, fotos deles chegando totalmente molhados na faculdade, totalmente molhados de volta para casa. Eles viravam o tênis, assim, saía muita água de dentro do tênis, e eu, como fui acadêmica, me utilizei do transporte coletivo, as 3 faculdades que eu fiz, fiquei 15 anos na estrada, indo e voltando, uma vez a Palmas e 2 a Francisco Beltrão, e, infelizmente, hoje em dia, os nossos acadêmicos não têm o conforto que tínhamos lá atrás, né? Então, eu fico pensando que ânimo que dá ir para a faculdade em dias de chuva, né, que chega em casa molhado, que parece que foram de bicicleta para aula. Mas, enfim, que bom que veio esses transportes novos, que quem sabe dessa forma, assim, acadêmico, seja melhorado também o transporte para vocês que têm o mesmo direito que as pessoas doentes que vão a tratamento, e ambos têm o mesmo direito que os jogadores que vão com todo o conforto e regalia que existe, né? Então, muito obrigada. Agora eu vou falar sobre a indicação do número 218,